Dai-nos agora e sempre, e perdoa de um modo maior do que perdoar. Deixes cair tentação a lembrar hoje do mal. Dá para essa gente falar. Boa tarde, pessoal. Vamos serenar o nosso coração, os nossos pensamentos. Jesus disse: de onde estivesse uma pessoa em teu nome, aqui ele estaria. E nessa certeza, Jesus, a sua presença junto de nós, junto à espiritualidade, nossos amigos queridos, pedimos a tua proteção, o teu amparo, que nos ajude, por favor, ao receber todos que entrarem nessa casa, a tua procura, que saibamos com delicadeza falar, olhar, e que nada nos faça, Jesus, que estejamos envolvidos com muito carinho, com muito amor, e que o respeito se faça presente, porque encontramos com tantas pessoas, Pai, e muitas vezes queremos envolver, queremos cuidar mais que podemos, e o seu amparo, o amparo e o cuidado do Dr. Bittencourt e toda a equipe, nos ajuda a ficar o pé no chão, com tranquilidade. Muito obrigado por este momento. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por essa casa que nos recebe, que nos acolhe, e nos ajuda através das lições a melhorar cada dia mais. Envolva o Marco, por favor, e estejamos tranquilos, abençoados e agradecidos nessa tarde.
Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre preces inteligíveis. E a Catinha estava cantando Pai Nosso, e aí me veio assim a cabeça para a gente falar um pouquinho do Pai Nosso, porque para mim é a prece mais linda que existe, né? E claro, né, ela foi ensinada pelo Cristo, né? E diz a Nélia Rodrigues que era uma tarde como essa de hoje, que fazia muito sol, o sol estava alto ainda, e ele chega perto de uma cidade, já no final da tarde, e os discípulos acompanhavam, e essa cidade, ao redor dela, era cheia de flores, e estava tudo muito colorido, tinha uma brisa que mexia com todo o mato que ali existia, toda a plantação que ali existia. E Jesus então abandonou seus discípulos um pouquinho e foi rezar. E os discípulos então ficaram ali um tempo esperando Jesus a voltar. E enquanto Jesus não voltava, eles começaram a conversar um com o outro. E perguntaram se ele é o Filho de Deus, se ele é o enviado de Deus, por que ele precisa rezar? Por que ele, com frequência, ele nos deixa e vai rezar e depois ele retorna? E eles ficaram nessa pergunta, nessa dúvida, até que o Cristo volta. Quando Jesus volta, eles perguntam: mestre, Pedro, né? Eu sempre gosto, Pedro vira para ele e fala: mestre, a gente, enquanto o senhor se ausentou aqui mais uma vez para orar, nós ficamos nos perguntando por que o senhor precisa orar, se o senhor está em profunda comunhão com o Pai, se o senhor é filho de Deus, o Messias que está aqui no meio de nós, por que o senhor precisa orar? E Jesus responde que até a candeia, para que dê luz, ela precisa se reabastecer de óleo. E então João virou para Jesus e falou: mestre, então ensina-nos a orar. E ele ensinou a mais bela de todas as orações, a oração mais completa que existe. E que às vezes a gente reza e reza e reza e reza e não compreende uma palavra sequer. Um dia, uma tarde aqui, nós vamos nos dedicar a estudar um pouco sobre a oração dominical. Kardec, no capítulo 28, ele vai falar sobre a oração dominical. Mas como a Catinha cantou aqui, me veio à cabeça, e hoje nós vamos falar muito de Emmanuel, me veio o Pai Nosso de Emmanuel, porque o Pai Nosso que Emmanuel canta, diria eu, porque é lindo, é um poema, ele é explicativo. E uma prece inteligível é aquela prece que ela foge até mesmo do nosso saber. Saber rezar, às vezes, não quer dizer que nós compreendamos o que nós estamos rezando, o que nós agradecendo ou pedindo a Deus. Então, Emmanuel nos diz que ele começa a oração assim: Nosso Pai que estás em toda parte, dizendo que Deus ele está em todos os lados. É necessário que a gente tenha essa consciência. Hoje nós vamos falar que é necessário que a gente compreenda, que a gente entenda. Paulo vai nos dizer que se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Nós podemos pegar uma oração e ficar repetindo, 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 sem compreender, sem entender, sem aprofundar no sentido, sem ir no âmago, porque o saber é totalmente diferente de entender. Enquanto o saber nos diz que é ter conhecimento dos fatos, reter dados, entender é um processo de dar sentido, agir. E hoje, na reflexão de hoje, nós vamos ver que o Cristo, ele não quer que nós saibamos as leis, ele não quer que nós saibamos a vontade do Pai, senão
que a gente cumpra a vontade do Pai. Então, quando Emmanuel nos diz, nosso Pai que estás em toda parte, é necessário que a gente tenha essa dimensão de saber que Deus está em todas as partes. Emmanuel também nos diz que bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Ele nos decodifica o que é bem-aventurado aqueles que têm puro coração. E ele, ao dizer que Jesus é aquele que tinha o coração mais puro, porque aquele que tem o coração puro é capaz de ver Deus no outro. Então, nosso Pai que estás em toda parte, quer dizer que nós temos que olhar para o outro como se fosse Deus. Se nós ainda não temos a capacidade de amar o outro, e nós já buscamos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, nós devemos buscar amar o outro. Não amar no sentido de afeição, mas no sentido já de, pelo menos, respeito, de compreensão, de exercer a caridade que Jesus nos ensinou e os Espíritos nos trouxeram. Qual é o sentido da caridade segundo Cristo? Benevolência, indulgência e perdão. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de toda a criatura. Santificado seja o seu nome para que se estenda a todas as criaturas esse amor, essa elevação do meu coração quando eu pronuncio essa oração. Que respeitar o próximo seja a minha forma de te louvar. Que o meu agir seja a forma de te louvar. Eu não louve apenas o Senhor com os meus lábios, mas que eu louve o Senhor com a minha ação, com a minha atitude. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. É pedir para Deus que venha finalmente habitar no meio de nós o conhecimento do bem, o saber, mas principalmente o amar. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz, nos conclama a estudar e amar, né? Instruí-vos, espírita, amai-vos e instruí-vos. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. Acho que é a parte mais complexa que existe no Pai Nosso. Porque, como disse Valdemar na semana passada, quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, tenhamos a certeza que o melhor já foi feito. Ainda que não nos pareça que o melhor tenha sido feito, o melhor já foi feito. Os momentos difíceis da nossa vida são oportunidades que Deus prepara com todo o carinho do mundo para que nós possamos sair mais fortes, sairmos calejados, às vezes, de uma luta, de uma batalha, para que possamos ser mais úteis. Úteis a todos que estão ao nosso redor, porque nós começamos o nosso Pai Nosso pedindo para que nós sejamos mais atitude e menos palavras. O pão nosso, da mente e do corpo, dá-nos hoje o alimento do corpo, mas principalmente o alimento do espírito, dá-nos hoje, que cada dia seja um dia que eu busque não só a sobrevivência do meu corpo, que é necessário, não só o bem-estar do meu físico, que é o meu corpo, é o meu veículo que vai me conduzir ao longo dessa jornada que estou aqui, porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Somos viajores aqui na Terra, meu espírito é imortal, meu espírito não é da Terra, o nosso espírito não é da Terra. Então é necessário pedir para Deus para a manutenção do corpo físico, que é o nosso veículo, mas principalmente que Ele me dê o alimento espiritual, porque eu não esqueça esse lado, para que eu não saia de casa todos os dias só para buscar o pão de cada dia, só para buscar o sustento, mas que eu possa alimentar o meu espírito. E se nós lembrarmos do início,
Que eu busque não só o meu sustento espiritual, mas que eu também seja alimento para o outro. Que eu possa servir o outro a cada dia. Que essa seja uma dos nossos primeiros pedidos que nós fazemos ao nosso amanhecer. Perdoa as minhas dívidas, ensinando-me a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Emmanuel já nos diz como que nós vamos conseguir melhorar na vida, como que nós vamos conseguir passar por obstáculos de convivência, que é um grande problema para nós. Quando nós nos colocamos pequenos diante de Deus e falíveis, isso então nos chama a atenção e nos chama a responsabilidade de não julgar o outro e estarmos dispostos a esquecer as dificuldades do outro com relação a nós mesmos. Segue Emmanuel. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Mais um pedido humilde. Que nós não caiamos na nossa própria inferioridade, que nós tenhamos isso em consideração todos os dias que a gente saia de casa. Se nós sabemos que nós somos ainda espíritos que ainda estamos nos primeiros degraus da evolução, nós vamos conseguir compreender melhor o outro, nós vamos conseguir nos aceitar melhor, porque nós vamos ver que nós não temos ainda a supremacia, nós ainda não somos perfeitos, então nós não podemos exigir do outro a perfeição. Se nós temos essa consciência, nós vamos cobrar menos de nós e, quem sabe, assim, nos julgaremos mais aptos a servir a Deus. Porque quantas vezes nós utilizamos do vitimismo para não servir a Deus? Eu sou muito falível, eu erro muito. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? E não faço nada, não me movimento. E o chamado de Deus é justamente para aquele que é falível. Porque Paulo nos disse isso, nós vamos ver mais para frente, e Pedro chegou a dizer para Jesus, ele caiu aos pés do Cristo e disse, aparta-te de mim, que sou um pecador. Jesus não o acolheu e disse, meu filho, não, eu te amo mesmo assim, não. Ele já veio para ele e fala, segue-me e eu te ensinarei a ser pescador de homens. Jesus, ele não cultiva o vitimismo, mas ele te conclama ao trabalho. Jesus, ele tem 10 motivos ou mais para não te chamar para o trabalho, mas ele não olha isso. Ele olha a sua única qualidade que tem. E ele suscita de você o melhor. Esse é o nosso Deus de amor. É um Deus que sabe das nossas dificuldades, mas ele busca em nós o melhor. E nós utilizemos esse melhor. Livra-nos de todo o mal que ainda existe dentro de mim. Só Deus, né? Para nos ajudar nessa caminhada. Livra-nos do mal, porque somente em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Somente o Senhor é a luz que vai iluminar as minhas dificuldades. Somente o Senhor. Que eu não me compare ao outro, que eu não busque a luz do outro para me iluminar, que o outro seja um colaborador, mas que ele não seja o responsável pela minha caminhada, já dizia um amigo chamado Dr. Bittencourt. E eu seja artífice da minha caminhada hoje. Amém. Que assim seja. E Emmanuel, então, com esse Pai Nosso, ele nos
transforma o Pai Nosso em uma prece inteligível, porque Platão falava que o mundo inteligível seria um mundo ideal, seria um mundo perfeito. E quando Kardec coloca brilhantemente no capítulo de preces, uma parte, um item só sobre preces inteligíveis, quer dizer que quando nós estejamos diante das preces que vão vir no próximo capítulo, porque um bom pedagogo, ele já prepara o caminho para o próximo, para que a gente consiga absorver o que vem pela frente. Ele já nos diz, a cada oração que vocês vejam, a cada oração que vocês citem, procurem vivê-la e não dizê-la, para que não se torne um ritual, para que não seja um ritual matinal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu. Não, que não seja um mantra, mas que seja uma reflexão, que seja um momento em que eu entre em contato com Deus e digo, eu entendi. Agora, graças ao Senhor, eu tenho mais um dia para colocar tudo isso em prática. Que o Senhor me acompanhe, porque somente tu és a luz eterna que brilha. Nos diz Kardec, no capítulo 2 de Lei de Adoração, ele pergunta para os espíritos: tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Nos responde os espíritos: Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, Deus prefere aqueles que oram fazendo e não honrando em cerimônias. E aí eu trago uma historinha, que eu gosto de trazer historinha para vocês, né? Essa historinha é o seguinte, essa historinha quem nos conta é Humberto de Campos. Humberto de Campos nos conta uma história que uma vez espíritos que estiveram aqui na Terra, encarnados, e tinham vivido com dignidade as leis de Deus, eles foram convidados para passear em um jardim próximo à casa divina, né, onde Jesus habita. E eles se puseram ali esperando, porque eles sabiam que no final um anjo viria e selecionaria um deles para estar pessoalmente ou espiritualmente com Jesus. Então se encontravam ali vários líderes, líderes da Igreja Católica, líderes da Ortodoxa, todos divinamente vestidos, bem vestidos, com seus anéis, com as suas túnicas, com seus colares, com seus adereços. Havia também líderes muçulmanos, de todas as religiões, protestantes, todos. Mas apartado de todos havia um beduíno. E esse beduíno, ele estava totalmente diferente dos outros. Ele vestia a sua roupa ainda que usava no deserto. Ele tinha os seus pés em chagas, cheio de poeira, de areia ainda do deserto. E ele olhava a todos com muita vergonha e com um olhar de que eu estou fazendo aqui? Ele tinha a roupa toda rasgada e suja pelo sangue das crianças que ele tinha ajudado a percorrer o deserto em busca de um abrigo, em busca dos pais que ele havia perdido na caminhada no deserto. Ele tinha as mãos grossas, peludas. Irmão X nos disse que as mãos pareciam uma pele de camelo, tão duras pelo trabalho de carregar a pessoas, de carregar mantimentos, para que as pessoas tivessem o seu sofrimento reduzido. O rosto era todo marcado pelo sol e o seu cabelo todo esgrenhado por causa do vento intenso que havia ali no deserto. Ele muito envergonhado de estar ali no meio daqueles espíritos tão bonitos, tão bem trajados, ele se pôs ao lado quando então surge um anjo, e esse anjo começa a passar e conversar um por um, até que o anjo chega perto dele. E o anjo pergunta: a que religião pertenceste? E ele vira para o anjo e fala assim: afasta de mim, porque eu não sou digno de estar aqui.
E o anjo disse para ele: mas eu tenho que saber o porquê que você está aqui, porque nós estamos escrevendo uma lista com os nomes de todos que estão aqui para levar ao Senhor, a Jesus, e ele vai chamar um de vocês para estar. Então eu gostaria de saber o que você fez na terra. Ele, eu não tive muito tempo para adorar o mestre de vocês. Eu nem o conheci, porque eu trabalhei tanto no deserto, ajudando a todos os viajores que estavam ali em dificuldade. Eu amparei a tantos aqueles que sofriam e morriam nos meus braços, que eu não tive tempo sequer de louvar ao Deus de vocês. Então, por favor, me deixe aqui. O anjo, então, olha para ele e fala: ok, eu vou anotar o seu nome, mas eu vou colocar que você não teve tempo de amar a Deus, mas amor ao outro como ninguém antes. Então ele leva essa lista e pouco tempo depois vêm os anjos trazendo o nome dele numa placa bem grande, Ibrahim al-Mandeb. Jesus tinha escolhido a Ibrahim para estar com ele. Essa é a nossa ideia. A ideia não é vir aqui e só nos instruir. A ideia é vir aqui, nos instruir, encher de energia, encher de bom ânimo, acreditar que realmente o nosso Deus, ele teria 10, 100, 1000 motivos para não nos desejar perto, mas por causa de um motivo, ele nos ajuda ao nosso melhoramento. O chamamento é do trabalho e não da oração vazia e sem nexo. É hipócrita aquele que pede piedade, se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá a todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que o professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Quando eu li isso, lembrei de uma parábola, né? Às vezes também as parábolas, elas são, às vezes não, elas são inteligíveis, mas para nós elas são ininteligíveis. A gente acha que aqui Jesus queria fazer um contraste entre o orgulho e a humildade. Jesus, nessa parábola, além de contrastar o orgulho e a humildade, ele quis nos ensinar como é ser um bom trabalhador dele, um bom trabalhador de Deus. Porque ele diz que um dia, certo dia, subiu ao templo 2 pessoas. Um era o fariseu e o outro um publicano. Ambos se afastam da multidão que estava ali no templo. Um se afasta porque ele acreditava no pecado Midas. Ele se julgava puro e, ao tocar o impuro, ele poderia se tornar impuro no mesmo momento. Então, ele se afasta e, no que ele se afasta, então, ele eleva seus olhos a Deus e diz: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou adúltero e nem sou injusto e impuro, como os demais. Ainda mais esse publicano. Porque eu jejuo 2 vezes e pago o dízimo sobre todos os meus bens. Quer dizer, ele jejuava 2 vezes, ele jejuava 2 vezes mais que o necessário. Ele pagava o dízimo sobre todos os bens, sendo que o dízimo era cobrado apenas para os produtos agrícolas. Então ele se achava realmente melhor do que todos porque ele cumpria a lei, pura e simplesmente. E se vangloriava disso. Se vangloriava disso e se afastava daqueles que podiam aprender alguma coisa com ele. Mas ele achava que os outros não eram dignos de estarem perto dele. Do outro lado, havia um outro que não se colocava no meio de ninguém, no meio dos outros, porque ele se achava mal demais. Ele estava ali escondidinho e batia no peito o tempo inteiro, dizendo: Mestre, me perdoe, porque
eu sou impuro. Tenha misericórdia de mim. Jesus diz então que os dois se elevaram, os dois se puseram de pé diante de Deus, mas somente um saiu justificado. Buscar o templo, elevar-se ao templo, é uma chamada de consciência. Nós buscarmos a nossa consciência, o nosso elevado. Quando você faz a sua autocrítica, quando você faz a busca do sagrado em você, o que você busca encontrar ou o que você encontra em você? Você pode encontrar a arrogância. Você se acha superior aos outros. Você se acha mais justo. Você se acha menos culpado do que os outros e não se perdoa porque às vezes o mal chega até você. O sofrimento chega até você. E você fica realmente indignado com Deus, porque como que eu, tão justo, tão bom, o sofrimento pode me visitar? Mas você pode também se colocar numa posição de vitimismo, de desprezado. Que tudo de mal acontece com você porque você não é bom. Então você também tem que ficar afastado da convivência dos outros. O que você pode acrescentar para o mundo? O arrogante, é um mantenedor da lei. O outro é um transgressor da lei. Duas atitudes totalmente opostas, e os opostos, a gente sabe, os extremos são sempre inúteis para nós. Nós temos que estar na vida em busca do equilíbrio. Um é hipócrita, o outro é mundano. Um fingia a justiça que não possuía, o outro não fugia à justiça, não fingia a justiça que também não a possuía. Então, são posturas que nós temos psicológicas, às vezes, quando nós fazemos o nosso autoencontro, que podem fazer com que nós deixemos de ser um trabalhador de Deus, um trabalhador do Cristo. Nós vamos para o extremo. E quando somos arrogantes, exigimos privilégios no trabalho. E quando nos vemos desprezados ou desprezíveis, nós achamos que nós não damos conta e que nós não servimos para isso. Aparta-te de mim. De pé diante de Deus, o apartado por ser justo, o melhor, o orgulhoso, e o outro por ser o pior. E aí, quando nós vamos analisar, esse tem uma escapatória. Porque esse, às vezes, ele não está se fazendo de vítima, mas é humildade. É a humildade de se reconhecer pequeno. Mas o que vai fazer com que ele seja humilde não é a vontade ou a consciência de ser pequeno, de ser falível, de ser mundano. O que vai fazer com que ele seja humilde é que ele seja capaz de aprender ou se colocar no aprendizado, de se ver perfectível. Eu não sou perfeito, mas eu ainda vou ser. É diferente. Um fica caído no chão, o outro se vê no chão, mas tem o desejo de se levantar. As posturas são diferentes. Entendem? Humildade é a capacidade de você ver a sua menos-valia, mas lutar pelo seu aperfeiçoamento. O apartado aqui só via o bem, e esse aqui só via o mal, mal com o contrário de bom. Ele se via mal, ele não se via bom o suficiente. Mas ele pede misericórdia. A oração dele para Deus é: tem misericórdia de mim. Me dá uma outra oportunidade. E aí, então, a gente começa a ver que numa prece, quando a gente vira para Deus e fala assim: perdoa as minhas dívidas, ensinando-me a perdoar aqueles que me devem, com esquecimento de todo mal, eu estou assinando um contrato com Deus de que me dê oportunidade, porque eu vou fazer a minha parte. Me dê a oportunidade de a cada dia melhorar. Me dê a oportunidade de cada dia ser melhor. Não me deixe aqui no chão,
mas me faça e me ensine a caminhar. Esse que quer a sua mudança, que luta, que trabalha, que se esforça, esse sai justificado, segundo Jesus. Aquele que acha que é perfeito, que já não precisa mais nada na vida, esse não sai justificado. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 15, leiam depois em casa, dever de casa, lê Mateus 15, porque Mateus 15 é uma conversa justamente de Jesus, primeiro com os fariseus e depois com os discípulos sobre prece inteligível. O que é compreender, ter consciência das leis, porque isso nós já não podemos dizer que nós temos consciência, que nós temos na nossa consciência já a noção e o conhecimento das leis de Deus, nós já sabemos, nós já estamos num ponto evolutivo em que nós já sabemos, nos basta agora a boa vontade de exercê-las, de praticá-las. E Jesus aqui, nessa conversa com os fariseus, ele vai nos ensinar. Ele estava passando e os discípulos tinham alimentado e não tinham lavado a mão antes, né? Os judeus eles sempre lavavam as mãos antes de se alimentar. E os sacerdotes eles tinham visto, os fariseus tinham visto que os discípulos não tinham lavado as mãos antes. Então eles chegam para Jesus e falam assim: por que os seus discípulos rompem as leis de Deus, não lavando as mãos antes de se alimentarem? E Jesus, então, ele é mais profundo. Ele vira: e por que vocês rompem as leis de Deus, não fazendo o que está escrito nas leis de Deus? Está escrito nas leis de Deus que a gente deve honrar pai e mães. E vocês, em troca de oferendas, seguem desonrando o pai e a mãe de vocês, e por fazerem isso acham que estão justificados e rompem uma das leis de Deus. Quer dizer, eles não faziam as leis, mas aproveitavam a época da oração e da purificação no templo, iam lá, faziam um ritual, se purificavam e achavam que já estavam redimidos com Deus. Não é? Acho que a gente já teve um hábito assim, passava a semana inteira fazendo, e depois se ajoelhava e fazia minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, ainda bota Maria no meio, e aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Eu ficava mais leve e voltava para a semana e fazia tudo de novo. Justificado. Não é? Ele já estava quites diante de Deus. Não que ele estava sem as impurezas, mas ele tinha apresentado uma boa vontade com Deus para seguir adiante. Deus espera isso da gente, a vontade de melhorar. Para ele isso basta. Lembra da semana que eu vim aqui, que havia um cantor e ele cantava errado, mas cantava com vontade. E cantava mal, o pobrezinho. E aí levantava um homem e cantava: bravo, bravo, bis, bis. E o homem cantava com mais vontade. Isso é estar justificado, é cantar com vontade, é o meu melhor. Ainda não é a perfeição. Isso é estar justificado, é fazer o máximo. Uma vez eu falei com a Aldinha assim: Aldinha, eu não sei o que vai ser de mim na hora que eu chegar do outro lado, porque não está dando muito, não. Aí ela falou assim: lá tem mais ou menos assim um aparelho que é o esforçômetro. É muito misericordiosa. E aí eles vão medindo o esforço que você está. Mais para frente, ela me disse que a evolução é a coerência. Eu desejo e luto por fazer. Isso é coerência. Coerência é ser coerente com seus pensamentos e, sendo coerente com seus pensamentos, você se torna capaz de fazer. Porque eu posso muito bem saber, prece inteligível, eu posso muito bem saber, mas eu posso só saber. E há subterfúgios inconscientes ou conscientes para mitigar ou minimizar a minha culpa.
porque eu não quero mudar, eu quero me comprazer ainda no erro. E a Aldinha me deu a dica: não se compraza no erro. Lute. Conseguiu? Ah, não muito. Segue. E vai, e vai. Um dia vai. Um dia vai. Isso é estar justificado. Não entendeu? Ah, vai lá. Não, eu não vou ler tudo, não, que é muita coisa. Ah, é? Então, não, senão vai comer meu horário e eu. Justificado, para mim, é isso. Você acha, Aldir? Né? Justificado é isso. Ele não quer a sua perfeição imediata. Justificar é: eu sou falível, mas eu quero mudar. Me dê uma chance. É aquele coerente. Ele sabe que ele é falível e ele luta para deixar de ser. Entra no caminho para se melhorar e não para se lastimar. Jesus, hora nenhuma, Jesus nunca gostou de lastimante, eu não sei como é que é o verbo aí, não, é a coisa. Ele nunca gostou de ninguém lastimando, você já percebeu? Ele vê um paralítico, ele vira para o paralítico, levanta e caminha. Levanta, pega a tua maca e caminha. Né? Ele nunca gostou de ficar, ai, tadinho, pobrezinho, e agora, né? Vamos lá, eu vou te levantar. Não, levanta, levanta, levanta. Tem atitude na vida. Busque o seu melhor. Só você pode buscar o seu melhor. Porque somente tu é a luz eterna. Ele é a única luz. Às vezes, a gente delega, né? A gente delega até oração. Reza por mim, como se a gente não alcançasse Deus. E Jesus, ele veio aqui para justamente acabar com intermediários. A nossa relação é com ele. Madre Teresa dizia que tudo era entre ela. No final da vida nossa, a gente ia descobrir que tudo no final era entre mim e Deus. E não entre mim e você, o que você acha de mim, o que você opina sobre mim, o que eu acho de você, é entre mim e Deus. Esse publicano se colocou ali, quietinho, e batia no peito. Isso é entre mim e o Senhor. Me dê uma oportunidade. Mateus se tornou Mateus por quê? Ele era publicano, não é? Foi a conversão mais rápida do Evangelho. Ele estava lá sentado, fazendo a cobrança dele. Passa Jesus, Jesus olha para ele e fala: Você. Ele olha assim: Sim, filho de Levi, né? Filho de Alfeu. Levi, filho de Alfeu. Siga-me. No The Chosen é muito bacana. Siga-me. E ele olha assim e larga tudo e vai. Ele precisava de um chamado. É maravilhoso, é maravilhoso. A cena é isso, é o que Jesus quer da gente. Ele só de olhar para a gente e falar: Você, vem. Ele, sem pensar, e joga tudo e fala: Eu vou, eu vou. O problema é que a gente não quer largar, porque o que a gente tem é ruim, mas a gente gosta. E a gente não larga, mas a gente sabe que sofre com o que a gente tem, mas a gente se acomoda, né? Outro dia eu contei a história aqui do. Aí eu já perdi a bagunça toda. Eu contei a história e o Theo foi e me complementou. A história do Haroldo, do cachorro do Haroldo, né? Que eu não lembrava do final. E o Theo foi lá e falou: tem a parte do final. Eu falei: É verdade, esqueci. Que estava lá o Haroldo, chegou no posto, e estava lá um cachorro lá, o Ivano lá, e aí o Haroldo, preocupado com o cachorro, virou para o frentista e falou: que esse cachorro está aqui, o Ivano, o tempo inteiro? Ele falou: ele está em cima de um prego. E aí o Haroldo ficou sem entender assim, e o frentista virou para ele e falou assim: porque o prego está provocando uma. Como é que é? Não, não dói o suficiente para levantar. Porque ele não sente uma dor suficiente para levantar. É mais ou menos assim a nossa vida. Dói, tá ruim, tá incomodando, tá, mas. Né?
Aí vem um sacolejão assim, e a gente vai lá, pô, Deus, pegou pesado, hein? O senhor é pela dor, né? E pela dor, nunca pelo amor. É porque a gente ainda não tem o olhar preparado para o amor de Deus. Pai nosso, como é que é? Nosso Pai que estás em toda parte. Se a gente compreendesse o Pai Nosso, cada dia que a gente orasse o Pai Nosso, a gente já teria olhos de ver. Deus em toda parte. Porque santificado seja o teu nome no louvor de toda criatura. Ele quer a criatura sofrendo? Não, santificado seja o teu nome. Porque só é santificado o nome de Deus quando você está regozijando, quando você está feliz. Então nos falta ainda, às vezes, esses cutucões que a vida nos dá. E esse cutucão, saiba, Deus não dá com gosto. Não dá com gosto. É o último recurso que a vida encontra para que às vezes a gente acorde, desperte e levante e pega a maca e siga a Jesus. Jesus vira para ele e fala: por isso Isaías profetizou: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E Jesus complementa: são cegos guiando cegos. Cegos guiando cegos. Quantas vezes nós escolhemos ídolos que se tornam para nós nossos guias? E os influencers digitais. Como foram muito bem trabalhados para serem influências nesse momento de transição, para que a gente aprenda a discernir o que é joio e o que é trigo. Quando a gente vê um influencer digital, que são os falsos profetas de hoje em dia, né? Porque antes tinha os falsos profetas, aqueles que se colocavam no meio do povo e diziam o que era certo, o que ia por vir, e hoje nós temos os influencers, e a gente fala assim, e por que Deus permite a presença dos falsos profetas, né? Deus, ele quer que a gente caia, é isso? Jorge Alahá, ele nos diz que tem 4 motivos, que são bons motivos. O primeiro motivo é para ele, para o falso profeta, porque ele também é filho de Deus, e Deus, com a sua misericórdia, também quer que ele caminhe, que ele evolua. Então Deus permite que ele esteja encarnado nesse momento, sendo um falso profeta, para que ele aprenda a não ser mais assim. Lhe dá uma outra oportunidade. A mesma oportunidade que nós estamos tendo, porque Deus faz chover sobre ímpios e puros. Agora, tem 3 razões boas para nós. E essa aula foi embora. Mas a gente tem que refletir sobre isso. Por que Deus permite os falsos profetas entre nós? Primeiro, você vai olhar para esse falso profeta e vai olhar para dentro de você e ver se você comunga as ideias dele. Então ele é bélico e você apoia. É isso mesmo. Tem que destruir. Tem que matar. Então você é igual a ele. A única diferença é que você não é tão hábil, às vezes, na internet para ser um influencer, mas se te desse essa habilidade, e por misericórdia divina, ele não te deu essa habilidade, você não se tornou um falso profeta digital. Então você pode se identificar com o falso profeta. Qual outra finalidade íntima? Eu viro e digo assim: não concordo. Ele é péssimo. Deveria morrer. Por que não morre? Ele vivo só atrapalha. Tomara que morra. Tomara que seja preso e morra, passa 100 anos na cadeia. Você ainda tem a ira dentro de você. Mas você não conseguia ver isso. Porque você ainda é muito arrogante, você ainda é muito fariseu. Você fala que você segue as leis todas de Deus.
mas você não as vive e não as entende, porque Deus só te pede a misericórdia, porque Ele te dá a misericórdia. Por que você pode pedir misericórdia para você e não pode dar a misericórdia para o outro? Os momentos são graves. São graves porque nós temos que olhar para dentro de nós e olharmos se nós olhamos para esse falso profeta e oramos por ele. Somos capazes? Alguém que está caindo e levando com ele um bando de espíritos. E você vê, porque você já não é mais cego. Só que ao invés de desejar a morte dele e desejar que ele não existisse, você já se ilumina e diz: Deus, perdoe. Ele não sabe o que faz. Jesus, no alto da cruz, ele nos convida a ter esse olhar para com os irmãos. Ele não está mostrando que ele tem esse olhar para conosco, ele não precisa disso. A vida dele foi um testemunho disso. Que Jesus veio aqui foi para nos ensinar, porque Jesus é nosso guia e modelo. Quando é que nós, espíritas, vamos deixar de rezar preces ininteligíveis? Não entender o que os espíritos nos dizem. Qual é o melhor modelo? Jesus. E ele é o nosso modelo e guia, tá? Ele é modelo e guia. Ah, modelo e guia. A gente sabe de cor, sabe de cor. Eu não sei as perguntas, não, mas tem gente que sabe até o número da pergunta. Ah, pergunta tal. Mas você vive isso? Na hora que ele está lá em cima, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. A gente acha lindo e fala assim, ai, que bom, Deus é misericordioso. Eu posso continuar errando e eu posso continuar crucificando quem está do meu lado, porque quem perdoa é Deus. Eu não sou Deus. É. Então, eu vou deixar Jesus contando. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem, aqui eu retiro, é porque eu coloquei só a frase, mas aqui Mateus foi tão mágico que Mateus coloca assim: ouvi e entendei. Jesus virando para os discípulos: ouvi e entendei. Quer dizer, façam, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Quando deixaremos de ser tão superficiais, só mostrar para o outro que eu sou puro e esquecer de todo vício que ainda existe dentro de mim e que eu tenho que combater isso. Se oro numa língua e não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. E aí, rapidinho, sem me alongar, porque senão não chega a mensagem de Emmanuel, porque nós começamos com Emmanuel, nós temos que terminar com Emmanuel. A parábola do semeador, né? Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu para semear e lançou suas sementes no caminho, e outras caíram num terreno pedregoso, e ali elas germinaram, mas logo morreram porque elas não conseguiram criar raízes. E outras sementes caíram no meio dos espinhos, e elas começaram a crescer e foram sufocadas com os apelos da vida. E outras caíram num terreno fértil, e umas deram 30, 60 e 100 sacas. Assim é o reino dos céus. E Paulo nos diz que, às vezes, o meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto, porque nós ainda estamos com uma fé muito rasteira, nós ainda não permitimos que a semente, que é a palavra do Cristo, ela germine realmente no nosso coração, porque nós
não estamos preparando o nosso coração. Nós estamos muito mais voltados para o que de ruim acontece no mundo do que acontece de ruim dentro de mim, ou que existe de mal ainda dentro de mim. Quando nós estamos nesse mundo de transição e a gente vê tanta coisa acontecendo fora, às vezes a gente se distrai vendo com tanta desgraça, com tanto sofrimento fora, e se esquece que o convite é para que a gente se sature disso e volte a olhar somente para dentro de nós. E peça misericórdia de Deus por mais um dia para que essa semente amanhã não caia num terreno tão pedregoso, mas um terreno já preparado, lavrado pelo meu trabalho. É o trabalho que vai preparar o terreno para a semente do Cristo. Vai nos ensinar Emmanuel para dissipar a sombra do materialismo, a espessar-se no espírito humano. Estendamos a mensagem edificante. Aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditativa. Vamos em busca da instrução, é o que nós estamos fazendo aqui numa terça-feira à tarde, de sol. Busquemos a leitura construtiva, conhecimentos, porque uma fé raciocinada é o que vai nos tirar desse materialismo. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Qual é a sua organização? Culto do Evangelho no lar. 30 minutinhos. Chamando Jesus para estar na sua casa. 30 minutinhos por semana. Não é possível que a gente não tenha 30 minutinhos por semana para dizer para ele que a casa é sua. Pode entrar. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade e no culto da escola. E, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Que nós sejamos semente viva do Cristo, e não apenas palavras e costumes. Aldinha.